Aleluias, glórias a Deus, amém. Queridos, tivemos um probleminha, amém, mas eu não poderia deixar, amém, de compartilhar. Agora é o momento a qual nós estaremos adentrando com a palavra do Senhor, amém? Momento a qual nós estamos à disposição, amém? Do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Ele venha abençoar a sua vida. E ao vivo é assim mesmo, amados. Infelizmente, existem alguns empecilhos que acontecem, mas nada que venha nos desanimar, nada que venha nos entristecer. Porque, queridos, eu confesso que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, amém? Então, que você que estava me assistindo aí, de repente a conexão caiu, travou, que Deus ele possa abençoar você grandemente, amém? Por permanecer conosco mesmo assim, e que pelo poder do nome de Jesus Cristo, que a palavra de Deus nessa noite, amados, ela venha falar ao seu coração. Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Boa noite, Cida, Deus abençoe, querida. Peço perdão aos amados irmãos, porque estava verificando aqui as notificações, teve um bloqueio de um usuário que eu compartilhei, mas amém, louvado seja Deus, amém. A palavra do Senhor nos diz que quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém. Então, se tiveram o prazer ou o dissabor de até mesmo clicar errado, eu acredito nisso, denunciando o vídeo, eu oro para que essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Deus possa abençoá-la, e que nós possamos, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, compartilhar da palavra de Deus. Queridos, a palavra que o Senhor nos concedera na noite de hoje está em Lucas, capítulo 19, versículo de número 1, amém? E essa passagem é uma passagem bastante conhecida, uma passagem bastante pregada e ministrada, em diversos ministérios, por diversos pregadores. E é uma palavra que ela se renova a cada manhã e que a cada dia o Espírito de Deus ele nos traz novas revelações para a honra e glória do Senhor, não para nós, porque importa que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Amém? O texto de Lucas 19, versículo de número 1, está escrito o seguinte: Jesus, ele entrou na terra de Jericó e atravessava a cidade. E ali havia um homem rico chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos e ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, ele não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Amém? Até aqui, queridos, em nome de Jesus Cristo, o Pai do Senhor, irmã Maria José, Deus abençoe a vida da irmã missionária, mulher de Deus, que o Senhor nessa noite venha abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Então, como nós lemos Lucas 19, do 1 ao 5, eu quero trazer um tema sobre a mensagem de hoje, que o tema é o seguinte, amados: é hora de se esforçar. Amém? Como eu já disse, Zaqueu, ele é um homem a qual a sua história já foi transpassada através de louvores, através de ministrações,
através de vários meios aonde a palavra de Deus foi ministrada ao coração de cada um de nós. Talvez você que esteja me assistindo nunca ouviu falar. Luiz Felipe, a paz do Senhor, meu querido, seja bem-vindo. Estaremos orando em nome de Jesus por sua família também, amém? E talvez você nunca tenha ouvido falar de Zaqueu, mas Zaqueu, como nós acabamos de ler, nos diz a palavra que era um homem rico. Ele era chefe dos publicanos. E os publicanos da época, eles enriqueciam por meios fraudulentos, queridos, pois eles cobravam taxas com valores superiores aos valores estipulados pelos romanos. Mas a palavra que nós lemos nessa noite, ela nos diz que Jesus olhou para ele e disse: desce depressa, que eu quero ficar em sua casa. E também o que nos chama a atenção nesse texto de Lucas 19 é que essa atitude que Jesus teve para esse homem publicano, ela enfureceu a multidão que ali se encontrava, que considerava este homem um homem pecador por causa do seu emprego e devido à maneira como este homem ele tirava proveito e tirava dinheiro do seu próprio povo. E o que eu quero trazer nessa noite, quantas são as pessoas, queridos, que muitas das vezes agem da mesma forma, que olham para você e te julgam, ficam enfurecidos com Deus, porque Deus escolheu você, porque Deus tirou você do trabalho que talvez era algo que não estava de agrado com a palavra de Deus, algo que talvez não estava de acordo com os preceitos da palavra e do testemunho cristão. Mas Deus, assim como Jesus, ele olhou para Zaqueu, Jesus olha para você também nessa noite. E saiba que ainda que a multidão se enfureça, porque Jesus, ele te chama nessa noite e ele quer repousar na sua casa. Ainda que a multidão ao seu redor se enfureça, não temas, querido, porque o nosso Deus, ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza, ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, pelo que você não temerá. Ainda que se transporte os montes, que rujam os mares, o Senhor, o Deus de Jacó, está contigo. Queridos, Deus, ele é assim. Deus, ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Ele não veio para os justos, mas a palavra de Deus, ela nos diz que ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. E se você nesta noite que está me ouvindo, você está doente, se você se sente uma pessoa injusta, que não tem o mínimo prazer, ou você acha que não é bom o suficiente para que Jesus possa te alcançar, amado. Jesus, nesta noite, ele veio para você, ele veio te chamar e ele está te fazendo este convite. E através desta palavra, da vida deste homem chamado Zaqueu, que talvez a sua história tenha muito a ver com a dele, eu quero trazer algumas lições, atitudes que nos levarão a nos esforçarmos ainda mais em nossa caminhada com Deus. Porque quando nós lemos em Lucas 19, nós vemos que Zaqueu, ele teve alguns esforços para que ele chegasse até a Cristo. E o primeiro que eu quero trazer, a primeira lição, a primeira atitude, é que Zaqueu, ele quis ver quem era Jesus. Querido, e esse é um esforço que todos nós temos que fazer em nossa vida.
E quando eu falo esforço, porque quando nós almejamos em nossos corações de querer saber quem é Jesus, de querer ver Jesus em nossa vida, o inimigo ele se levanta, colocando empecilhos, cansaço, colocando diversas barreiras para que nós não possamos ver verdadeiramente quem é Jesus. A palavra do Senhor, ela nos diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos, para que eles não tenham conhecimento de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz que o povo do Senhor perece porque lhe falta o conhecimento. Mas a palavra do Senhor também nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então este é um esforço que nós devemos fazer, de querer saber, de querer ver Jesus, saber quem Ele é, o que Ele faz. Porque muitas das vezes nos limitamos ao natural, mas nós sabemos que para andar com Cristo, nós temos que transpassar as barreiras do natural e vivermos o sobrenatural em Deus. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que a fé, ela é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas daquilo que nós cremos. E ainda que aos nossos olhos sejam impossíveis de alcançar determinadas bênçãos, ou até mesmo de ver Jesus, nós temos que crer nessa noite que aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, que não subiu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós, os seus filhos que o amam. Então que você venha nessa noite, querido, se esforçar. Você não pode deixar que as suas debilidades, os seus problemas, eles possam ofuscar a sua vontade, o seu desejo de conhecer a Cristo. Porque nós vemos nessa passagem, ela nos descreve que Zaqueu era um homem de pequena estatura. E ali havia uma multidão. Mas o que nos chama a atenção é que o desejo de Zaqueu querer conhecer, de querer ver quem era Cristo, falou mais alto. E ainda que a multidão, se tivesse ali à sua frente, Zaqueu, ele determinou em seu coração em ver a Jesus. E é o que nós também devemos fazer. Nós devemos determinar em nosso coração, almejar isto, de querer conhecer Jesus. Ainda que as multidões de problemas estejam à nossa frente, nós temos que declarar a declaração que Jó fez, que o nosso Redentor ele vive e que ao seu tempo o Senhor se levantará ao nosso favor. Esse é o Deus a qual nós servirmos. Esse é o Deus que nos ajuda, que nos esforça. Porque a sua palavra, através da vida do profeta Jeremias, querido, ela nos diz no capítulo de número 29, a partir do versículo de número 11, que o Senhor, ele conhece os planos que ele tem para cada um de nós. Planos de nos fazer prosperar, planos de não nos causar danos, planos de nos dar esperança e um futuro melhor. Então, nós iremos a Ele, nós clamaremos a Ele, nós oraremos a Ele e Ele nos ouvirá. Nós o procuraremos e nós o acharemos quando nós o procurarmos de todo o vosso coração. E aí o Senhor, Ele traz uma resposta, que Ele nos diz: então me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então, querido, quando nós temos esse desejo dentro dos nossos corações e não medimos esforços para querer conhecer, para querer saber o que verdadeiramente Jesus fez, ou quem é Jesus, como Jó, ele também nos traz uma outra declaração muito forte, que ele nos diz que antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu conheço o Senhor de andar contigo. Então que nós possamos
ter esse desejo em nossos corações e queremos verdadeiramente não apenas ouvir falar quem era Jesus, o que Jesus fez. Porque, queridos, quando nós ouvimos falar, muitas das vezes o inimigo ele tenta colocar dúvidas, dizendo ao seu coração que Jesus apenas operou milagre no passado. Ah, aleluias! Mas o nosso Deus, querido, Ele é um Deus do presente, Ele é um Deus do passado, Ele é um Deus do futuro. A palavra do Senhor, ela nos diz que ainda antes que o Senhor nos formasse no ventre da vossa mãe, Ele nos escolheu, nos santificou e as nações Ele nos deu por profeta. Talvez tenhamos tido uma infância difícil, uma adolescência difícil, sem conhecer a Deus, sem ter o desejo, mas nesta noite o Senhor Ele te faz o convite. Ele quer repousar em sua casa. E Zaqueu, através da vida deste homem publicano, pecador, ele nos traz essa lição de querer ver a Jesus. E aí ele não para somente por aí. Zaqueu, ele dá o segundo passo. Zaqueu, ele se esforça, queridos. Zaqueu, ele corre adiante. Nós vemos no versículo de número 4 que ele correu adiante e subiu numa figueira para ver Jesus, porque ele sabia que Jesus iria passar por ali. E correr, amado, o ato de correr, ele exige de nós um esforço, mas a vontade dentro do coração de Zaqueu de ver Jesus foi tanta que eu imagino que existiam outras pessoas naquele ambiente a qual Zaqueu estava. No entanto, que a palavra de Deus ela nos diz que a multidão impedia de ele ver Jesus. E ali existiam outras pessoas que talvez ao lado de Zaqueu também queriam ver, mas eles não se esforçaram como Zaqueu. E este homem nos traz uma lição que ele correu adiante para ver quem era Jesus, mas também nos diz que a sua pequenez, de baixa estatura, aquele homem, nós fazemos uma breve comparação. É diferente quando você tem 1,60 m, 1,50 m, e você colocar uma pessoa numa estatura de 1,80 m do seu lado, e vocês colocar os dois para correrem, você vai notar que haverá uma diferença entre aquele que tem um pouco mais de estatura. Se ele impor um ritmo de corrida, o mesmo passo, eu acredito que ele chegará à frente, mas Zaqueu ele não olhou para isso, querido. Por isso que eu digo que quando nós determinamos algo em nosso coração, nós acreditamos verdadeiramente que podemos alcançar aquilo. Nós, em Deus, alcançamos. Porque Zaqueu, ele não mediu esforços, ele correu, ele se adiantou, correu adiante, e ele subiu, mesmo de pouca estatura, ele subiu numa figueira. E ali naquela figueira, ele conseguiu ver Jesus vindo. Uma palavra que o apóstolo nos traz é que quem se adianta, governa. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O quanto você tem se esforçado verdadeiramente para conhecer a Jesus? E quando eu digo verdadeiramente para conhecer Jesus, não conhecer Jesus de ouvir falar, querido, mas conhecer Jesus de andar com Ele. Porque muitos dizem e proclamam o nome de Jesus, que conhecem a Jesus, mas conhecem a Jesus apenas de ouvir falar, não de andar com Ele. Porque a palavra de Deus ela nos diz que quando nós começamos a andar com Jesus, nós somos o sal do mundo e a luz da terra.
Quando nós começamos a andar com Jesus, as trevas que habitavam em nós já não existem mais, porque o Senhor nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa e gloriosa luz. Então, o quanto você tem se esforçado, o quanto você tem se adiantado em conhecer, e como você pode, talvez estar se perguntando, como eu posso conhecer a Jesus, de andar com Ele? Queridos, um dos passos para nós conhecermos a Jesus é através da intimidade e do relacionamento com Deus. Pois esse relacionamento com o Senhor, Ele nos traz maturidade. Ele nos faz com que aconteça em nossas vidas a mesma coisa que o apóstolo Paulo nos disse. Que quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, andava como menino. Mas depois que eu atingi a maioridade, eu já não ando mais como menino. Então, queridos, é isso que o Senhor quer que nós façamos, para que nós venhamos alcançar a estatura de varão perfeito. Porque assim como o Senhor disse a Abraão, andarás em minha presença e ser perfeito. A perfeição, por mais que tentamos alcançá-las por nossas forças, jamais conseguiremos. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que não existe um homem sequer que não peque. Mas, queridos, eu quero te trazer uma boa notícia. Que ainda que nós falhamos, que ainda que nós venhamos a pecar, o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos remiu na cruz do Calvário. E a palavra de Deus, ela nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito do Senhor. Querido, saiba nessa noite que o seu esforço demanda o quanto você quer mudar a sua vida. Pois ficar parado só reclamando que Jesus não faz nada é fácil. Eu quero ver nesta noite e a partir de hoje você transpor todos os obstáculos, assim como Zaqueu, que ele não olhou porque ele era um homem de pequena estatura. Ele não olhou para aquela multidão como um empecilho, mas ele correu adiante. E ele poderia chegar diante daquela figueira e desistir. Mas a palavra de Deus não diz se ele fez algum esforço, mas imagino eu que não foi fácil para Zaqueu subir naquela árvore, para ele transpor os obstáculos da multidão. E a mesma coisa você deve fazer nessa noite. Você não pode deixar que os obstáculos, que a multidão de problemas que o inimigo coloca diante de você possa parar ou tentar impedir você de ver quem era Jesus. Mas que essas multidões de barreiras e empecilhos que o inimigo coloca sobre a tua vida, amado, que elas sejam motivo, sirvam de motivação para você fazer como Zaqueu. Que o desejo do seu coração faça você correr adiante, pois quem se adianta governa, amado. E no nome de Jesus Cristo, e é nessa caminhada com Cristo que você vai estar andando, porque nada pode parar a obra de Deus em sua vida, a não ser você mesmo. Porque o Senhor, amado, Ele nos dá este livre-arbítrio. O Senhor, Ele não nos obriga a fazer nada. Ele nos diz em sua palavra que não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito. E é o Espírito do Senhor que nos convence do juízo do pecado e da justiça de Deus sobre a nossa vida. Então, amados, saiba que mesmo com as nossas fraquezas, Deus, Ele é fiel para nos ajudar a transpor todas e qualquer barreira. Assim como o salmista nos diz: elevo meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então que você venha declarar nessa noite. Amém? A terceira e última lição que Zaqueu nos traz nesse texto de Lucas 19
é que, além dele ter o desejo em seu coração de ver quem era Jesus, de correr adiante para ver o Mestre, ele nos traz a chave mestra para a alegria e para a bênção de Deus em nossas vidas, que é receber a Jesus com alegria. Quando Zaqueu ele ouviu falar de Jesus, ou Jesus dizendo: desce depressa, pois quero ficar em sua casa, a primeira coisa que Zaqueu fez foi obedecer à voz de Jesus. Então, que nós também possamos agir dessa forma, que nós possamos dar ouvidos à voz do Senhor, obedecermos à voz do nosso Mestre. E, além de tudo, que nós possamos receber a Jesus com alegria. Nós vemos que Zaqueu ele nos ensina o caminho, amado, para a verdadeira alegria em Deus. E para isso nós temos que desejar em nossos corações, primeiramente ver e conhecer, saber quem é Jesus. Nós devemos correr ultrapassando qualquer obstáculo à nossa frente. E também nós devemos obedecer ao chamado do Senhor e recebê-lo com alegria em nossa casa, que é o nosso coração. Que nós, nesta noite, nós possamos tomar como lição a vida deste homem. Pois a palavra de Deus nos diz que, ainda que a multidão, as pessoas, o homem não se deixou se levar pela multidão, amados. Porque a palavra de Deus nos diz que eles se queixaram de Cristo repousar na casa de um homem pecador. Mas quando Jesus ele entra na casa, ainda que aos olhos da multidão, eles veem você como um pecador. Aos olhos de Deus, através do sangue do Cordeiro, puro e carmesim, derramado na cruz do Calvário, os seus pecados são lavados, as suas vestes são brancas. E você já não é mais pecador. Porque nós vemos na palavra de Deus que aquela multidão, a todo momento, quando eles se referiam a Zaqueu, eles se referiam como um pecador. Mas aquele homem pecador, diante do Filho de Deus vivo, diante de Jesus, ele arrependeu-se. Ele não teve remorso. Ele não quis aparecer diante dos homens, mas diante de Cristo. Ele disse: Senhor, ainda que eu tenha defraudado as pessoas, restituirei a elas 4 vezes mais. Então, amados, que nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, aleluias, aleluia, Jesus. Felipe, eu creio que Deus, amado, está contigo. Nós podemos nos afastar de Deus, mas Deus jamais se afasta de nós, porque Ele já nos amou desde muito antes de nós nascermos. Ele morreu naquela cruz por amor às nossas vidas. E nós vimos nesse texto que a alegria, ela veio ao coração, o desejo, muito antes de Zaqueu ele ouvir o chamado de Deus. Pois a alegria de Zaqueu, ela se deu início quando ele desejou verdadeiramente conhecer quem era Jesus. Que nós, nessa noite, queridos, possamos, aleluias, conhecer e prosseguir a conhecer a Deus. Ainda que a multidão, eles venham muitas das vezes se queixar, porque muitos nos apontam, muitos lançam pedras. Mas, queridos, como Jesus, ele disse àquela mulher pecadora: se teus acusadores não te condenam, vá em paz e não peque mais. Nessa noite, amado, eu quero, em nome de Jesus, fazer uma oração.
Para você que talvez está me ouvindo e se sente triste, impuro, querido, Deus, Ele te ama. Jesus entregou a vida dele por você, para te resgatar, para te fortalecer, para te dar ânimo. Porque Zaqueu, ainda que muitos chamavam ele de pecador, ele queria ver, porque ele sabia que Jesus era o único que poderia transformar a vida dele e fazer com que aquele desejo que ele tinha de poder fazer o bem às pessoas dentro do seu coração, aleluias, virasse realidade em sua vida. Aleluias. Aleluia, Jesus. Meu querido, nosso irmão Luiz Felipe, tenha fé, amado. Eu quero fazer uma breve oração. Amém? Antes de nós encerrarmos. E você, feche seus olhos, que está me ouvindo. Faça essa oração comigo. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, o Senhor venha tomar as nossas vidas em suas mãos. Sabemos, ó Deus, que diante dos olhos de muitos, nós somos tidos como pecadores, Pai querido, Senhor, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor, através da cruz do Calvário, entregou a sua vida, que através do teu sangue nós somos purificados de todo pecado. Senhor, e nessa noite nós recebemos a Ti, Senhor, com alegria, Senhor, como Zaqueu recebeu o Senhor em sua casa. Pai amado, e eu clamo a Ti para que o Senhor venha entrar em nosso coração, em nossa casa nessa noite. Que o Senhor venha purificar as nossas vidas de tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Que nós possamos restituir, ó Deus, tudo aquilo que nós temos usurpado, Pai amado, de outras pessoas. Quer seja alegria, quer seja bens. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite seja uma noite de transformação em nossas vidas, porque aonde o Senhor chega, como aleluias, como o Senhor chegou na vida de Zaqueu, existe, ó Deus, a transformação, a restituição. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, e que o Senhor nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, venha nos restaurar, que o Senhor venha nos trazer a alegria, que o Senhor, ó Pai amado, venha nos trazer força, porque a sua palavra nos diz que quando pensamos que estamos fracos, então nós somos fortes, porque o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, ó Deus, aleluias, e nós sabemos que sem ti nós nada podemos fazer, e por isso eu convido o Senhor para fazer parte de minha vida. Senhor, entra, eu te recebo como Senhor e Salvador nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, venha transformar a minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor, Ele venha abençoar a sua vida. Você, nessa noite, quis ver quem era Jesus, amado. Porque talvez você não estaria aqui. Tantas coisas atraem as pessoas. Tantas coisas que o mundo oferece. Mas nós sabemos que o mundo é passageiro. E o que o Jesus te oferece é eterno. E por isso que nessa noite, com as palavras do apóstolo Paulo, que esta leve e momentânea tribulação, queridos, nos trará um peso eterno de glória. Que você pode todas as coisas, aleluias, naquele que te fortalece. E quem te fortalece não sou eu, irmão Fernando. Quem te fortalece não é a igreja A, não é a igreja B, não é a igreja C. Aleluias, quem te fortalece é o Espírito Santo do Senhor. Porque Ele é aquele que te ajuda. Ele é aquele que te esforça. Ele é aquele que te diz: não temas, filho meu, porque eu estou contigo. Não te abates, porque eu sou o teu Deus.
E Ele te convida nessa noite para querer conhecer ainda mais Ele. E assim eu encerro esta mensagem. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo por cada vida que esteve conosco nessa noite. Que Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, venha fortalecer a vida de cada um dos amados irmãos nessa noite. E que nós possamos, unidos, amados, orar pela vida do nosso irmão Luiz Felipe, levita. E eu sei como que é, amados, a vida de um levita. A luta que é você ser levita na casa do Senhor. Não somente levita, mas existe luta para todos. Mas que o nosso Deus, Ele é maior do que todas as coisas e as lutas. Que nós possamos juntos orarmos pela vida do Luiz Felipe. E eu creio que em breve ele tornará aqui e trará o testemunho em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que as cadeias foram quebradas, que todo desânimo foi tirado, que todas as barreiras e as multidões que têm se colocado à frente dele e à frente de tantas outras pessoas, amados, elas estão caindo por terra nessa noite. Porque pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu creio e eu declaro sobre a sua vida uma libertação. Eu declaro sobre a sua vida a restauração. Em nome de Jesus, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Amém? E que você nessa noite fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que na próxima quarta-feira você possa estar juntamente conosco. Amém? Compartilhando desta palavra do nosso Deus. Amém? Porque eu creio que a palavra de Deus, ela nos diz: um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: esforça-te. Irmão Felipe, Luiz Felipe, irmão Josildo, irmã Cida, Priscila, Silvia, Paulo, Camila, nossa irmã Maria, esforça-te. Deus está com cada um de vocês. Se eu não citei seu nome aqui, não fique triste. Deus, Ele te conhece, Ele te formou desde o ventre da sua mãe. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Tenham um excelente final de semana, uma boa noite. Tia Rita entrou agora. Deus abençoe tia Rita, Deus abençoe Cláudia, Deus abençoe cada um de vocês. E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, amém? Para mais uma quarta-feira de guerra. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde e te dê uma noite de descanso e de paz, em nome de Jesus, amém. Shalom a todos, amo vocês e até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus.